pessoas gostam mais de comida salgada, outras gostam de doces, pudins e outras coisas mais. Mas nos dias atuais, a cozinha que atrai muita gente, a comida que atrai muita gente é aquela comida agridoce, a mistura do doce com o salgado. Existem também no mundo histórias muito alegres, de gargalhar, e na igreja nós temos espaço para isso. Quem é humano vai gostar das histórias de gargalhar também na igreja. Aliás, a Bíblia é um livro de muitos humores. Deus é um Deus de um amor, de um humor e de um amor abundante. É um trocadilho até, o humor e o amor. Claro que existem histórias tristes, histórias de chorar, histórias que nos levam a convulsões até. Mas me parece que o equilíbrio é quando nós podemos olhar as histórias alegres misturadas com as histórias tristes. Não tristes de velório, mas tristes porque muitas vezes a vida é marcada por tristeza. E graças a Deus que nas nossas tristezas e dores temos histórias alegres. Hoje à noite eu tenho uma história que é um misto das duas extremidades, da alegria e da tristeza. Da tristeza porque existiu uma mulher tempos atrás que inesperadamente perdeu o seu marido. E ela, obviamente, como todas as pessoas que perdem um ente querido, ficou profundamente abatida, profundamente triste, arrasada. E quando a gente está triste, os de fora muitas vezes vêm com palavras que nos tocam e palavras que às vezes são jogadas ao vento. E para aquela mulher que tinha recém ficado viúva, também vieram muitos amigos trazendo sugestões de como ela podia sair do vale dela, de como ela podia sair da tristeza dela. Ela chorava dia e noite, mesmo que quando tinha o marido as coisas não iam às mil maravilhas. Isso é o outro lado. Brigava muito com o velhinho dela, ele era meio resmungão, mas quando ele morreu se transformou num santo. Essa é a nossa esperança, né? Tinha saudades dele, chorava, andava na rua só de preto. E aí algumas pessoas disseram: ó, dona fulana, a senhora precisa comprar um cachorrinho. Cachorrinho, a senhora vai se distrair, ele vai abanar sempre para a senhora, vai estar sempre alegre, vai lhe fazer bem. Os psicólogos dizem que é bom a gente ter um animalzinho de estimação. Eles: cachorro não, cachorro tem pulga, então arruma um gato. E gato vai ser que nem um falecido, só dá esses escapadelas dele de vez em quando. Não quero. Aí sugeriram para ela uma tartaruga. A tartaruga não se comunica com ninguém. Passados uns dias ela começou a matutar que de fato ela tinha que comprar um animal de estimação, mas não sabia o que. Aí alguém disse: olha, tem uma loja lá no centro, lá em Porto Alegre, como tem gente que chama o centro, né? Lá em Porto Alegre, nós moramos na colônia aqui. Lá tem uma loja fina que foi aberta agora. É uma filial de um país da Europa. E tem cada bicho de estimação como nunca se viu igual. E eles vendem papagaio. A mulher pensou: mas quanto custa esse papagaio? Olha, por 1.000, 1.500 a senhora compra
Não, mas esse papagaio fala. Esse papagaio fala. E ela pensou, puxa, seria bom ter com quem conversar. O falecido nunca falava comigo, só ficava lendo o jornal, mudo que só ele. O falecido nunca falava. Ela pensou bem, acho que eu vou lá na loja. E foi lá na loja, olhou para o papagaio e se encantou com o papagaio e comprou o papagaio. Comprou o papagaio. Só que o papagaio no primeiro dia não falava com ela. No segundo dia não falava com ela. No terceiro dia, mudinho da Silva. Nada de falar. Pagou 1.500 pila para o papagaio que tinha sido prometido. Ele contava a história, ele narrava jogo, ele sabia de coisas do país, aqui de Porto Alegre, da vida da tristeza. Ele cantava, mas o papagaio estava mudo. Ela foi lá na loja e disse, olha, vou devolver esse papagaio, 1.500 pila. Aí o homem lá da loja disse, não, dá para devolver, mas por que a senhora quer devolver? Ele não fala o danado do papagaio. Mas a senhora já comprou um receptáculo para o papagaio? O que é isso? Ué, uma casa para ele? Dorme lá na despensa. Não, a senhora precisa comprar uma gaiolona bonita. Essa aqui é de imitação, não conseguimos comprar lá. Uma gaiola onde é que o papagaio vai morar lá dentro. E aí ela foi lá na loja, quanto é que custa uma gaiola? Um receptáculo papagaiatos. Olha, 700 quilos a senhora comprou. Mas não é gaiola comum, não é de pinos, é de aço inoxidável. Ela vira e mexe, mas se eu comprar essa gaiola, o papagaio vai falar, claro, aí ele vai se sentir mais feliz, mais protegido, mais recolhido. Ela foi lá, comprou a gaiola, botou o papagaio para dentro, o papagaio olhou. Ela pensou, agora o danado vai falar. Mas que nada, o papagaio estava mudinho. No segundo dia, mudinho. No terceiro dia, mudinho. Ela ligou de novo. Olha, o papagaio não fala. Aquela história que a senhora disse que ele ia contar, ele não conta. Até na Bíblia ele sabia falar, não fala. Está mudo o papagaio. Não, a senhora tem que comprar para ele um balanço. Um balanço? Para papagaio? Papagaio não voa? Claro que voa. Mas o balanço é para ele abrir as asas, sentir a fresca do dia. E aí ele vai arejar o corpo e aí a voz dele vai soltar. Mas quanto é que custa esse tal de balanço? Olha, para a senhora que é freguesa, R$400. Ela foi lá na loja e comprou o balanço para o papagaio dela. Comprou o balanço, colocou lá dentro da gaiola. O papagaio olhou, nem subiu no balanço. Nem subiu. Não, nada. Segundo dia ela disse, papagaio, não vai usar teu balanço? Vai soltar as penas, vai trazer ar. O papagaio nem deu bola. Puxinho lá. Ela disse, parece um filho. Parece um falecido. Fica quieto, não ri, não chora, esse papagaio, vou matar ele. Aí ela pensou, não, mas já um dia já comprei o papagaio, já comprei o receptáculo papagaiado, já comprei o balanço, ligou de volta. Não, mas como é que a senhora está dizendo? Ele não fala. Mas esse papagaio, ele sabe falar português, sabe falar inglês, sabe falar alemão. Ele não fala nada, nem português, nem alemão, nem inglês. A mulher ficou pensando, barbaridade, que fria que eu entrei. E ela estava cada vez mais nervosa. Aí o homem da loja perguntou, e a senhora já comprou a escada, aquela que o papagaio precisa? Como escada? O papagaio sabe voar, ele vai trepando pelas paredes do receptáculo papagaiatos dele. Não, eu preciso uma escadinha. Mas não pode ser escada de qualquer
qualquer material, porque senão ele vai ficar doente. Ele só tem que comprar uma escada especial que nós temos aqui. Não vai fazer gastar mais dinheiro. Não é ser barato, 200, 300 reais. Mas a senhora por 200. Foi lá, comprou a escadinha para o papagaio. Comprou a tal da escada para o papagaio. E colocou a escada lá para o papagaio. Do outro lado, para que era a escada? O dono da loja disse: com essa escada ele vai subir, descer, vai fazendo exercício, que a vida parada tudo estraga. Ele precisa se exercitar. Olha, ele está lá murcho. Vamos botar a escada. E o papagaio não queria nem sair do lugar dele, não saía de jeito nenhum. Segundo dia, ela viu que a escada não tinha nem sido tocada. No terceiro dia, nada. Ela ficou irritada, ficou brava. Parece um finado, pediu uma coisa para ele e não fazia. Mais tarde, eita papagaio, destronca o pescoço. Não, mas custou muito caro. Ela ligou para a loja. E senhora, não queria lhe dizer, mas a senhora comprou aquele afiador de bico que papagaio precisa? O que é isso? Não, tem aqui na loja. A loja do homem tinha de tudo. Um afiador de bico para papagaio poder falar. Quanto é que custa? 200. Barbaridade. Ela já tinha feito os cálculos e era uma fortuna. Mas ela comprou um afiador de bico na esperança de que aí o papagaio ia afiar o bico dele, ia soltar a língua, ia começar a falar português. Ela chegou outro dia de manhã, ela desceu do quarto dela: bom dia, papagaio. E ele mudo: good morning, papagaio. E ele mudo. Ela falou, papagaio nada, murcho. Ela foi lá na loja, foi pessoalmente, nem telefonou. O senhor me fez comprar tal do receptáculo, o senhor me fez comprar balanço, o senhor me fez comprar isso, o senhor me fez comprar aquilo. O papagaio não fala nada. Estou cada vez mais triste. Além disso, a tristeza dele me contagia. Em vez de eu me alegrar com o papagaio, ele está lá de cabeça baixa, não fala uma palavra, nem oi, nem ai. O dono da loja disse: mas que coisa gozada. A gente já vendeu tanto desses papagaios. Falavam em português, falavam em alemão, falavam em inglês. Tem alguma coisa errada com esse papagaio? E a mulher disse: eu estou dizendo para o senhor que tem coisa errada. Se o papagaio não falar, em 3 dias eu devolvo, vou na justiça e o senhor me indeniza de tudo. Vou para a justiça. E ela já começou a noticiar pelas amigas dela: não compra naquela loja, que aquela loja, o cara é um falsário. Ela começou a dizer coisas inverídicas sobre o dono da loja. Mas estava lá o papagaio, passou um dia, nada dele falar, passou o dia, nada do papagaio falar, passou 3 dias, e ela acordava cedo, no escuro, 5 e pouco ela acordava, porque o homem dizia: esse papagaio, ele tem manias diferentes, ele costuma falar às vezes de manhã. E ela, às 5 horas, ela acordou, abriu a porta para escutar. E nisso ela escuta o papagaio falando. Ela desceu, nem botou as pantufas dela, não botou o chambrão dela, foi com aquela camisola velha de posto, texaco mesmo lá para baixo. E quando chegou lá, ela escutou o papagaio falando. Quando ele terminou de falar, ele desmaiou. E ela olhou o papagaio, deu uma regalada e morreu. Ela não sabia o que fazer. 1.500 pratas de papagaio, balos, gaio, afiador disso, escada. Ela foi lá, disse: olha, eu vou processar o senhor. Não tem jeito, esse papagaio aí, ele falou, mas já morreu, ele só tinha fôlego para dizer uma frase. O que foi que ele falou? Será que naquela loja não tem comida?
pequena teatralização que nós vimos há pouco mostrou isso. Nós valorizamos o que é bonito, mas não precisa ser o centro do Natal, mas que nós transformamos no centro de Natal. Às vezes, no Advento, nós valorizamos tantas questões exteriores que são bonitas, mas que não são o ponto central e nevrálgico. Às vezes, nós valorizamos o receptáculo, a exterioridade que envolve o receptáculo, mas nós esquecemos daquele que é o dono da maior padaria do mundo, como eu disse no início. Aquele que nasceu em Belém. Belém literalmente significa, na língua hebraica, o lugar onde existe pão em abundância. O centro do Advento, o centro do Natal, é a comida que vem, que brota da manjedoura. É o pão que mata a fome existencial, que dá sentido à nossa vida. O pão que nos sacia, o pão que nos liberta, o pão que nos cura, o pão que nos transforma, o pão que traz esperança, o pão que nos revigora, o pão que nos consola, o pão que gera comunhão, o pão que leva ao perdão e à oferta do perdão, à aceitação do perdão, o pão que nasce da padaria maior do mundo, o pão de Belém, é o próprio Senhor Jesus. O papagaio da nossa história tinha tudo, mas não tinha comida. O papagaio da nossa história tinha as coisas exteriores, mas não tinha a sua interioridade satisfeita. Por isso ele tão taciturno, por isso ele tão voltado para dentro de si mesmo, por isso ele tão arrasado, por isso ele tão cabisbaixo e sem vida. Tinha tudo, mas não tinha comida. Advento e Natal é lembrarmos daquele que disse, e permita-me ler o que ele disse: Advento e Natal é escutar aquele que diz: eu sou o pão da vida. Ele aponta para si mesmo e diz: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E ele disse, apontando para si: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Advento e Natal tem a ver com Jesus no coração, não como um símbolo, não como uma frase, não como um fato dogmático e doutrinal, mas como uma expressão que extravasa os meus poros e me remete a um falar que encanta, um falar que constrói, um falar que exalta, que enaltece, um falar que ergue, um falar que dignifica. O desejo da senhora era ter alguém que falasse com ela e que falasse o que desse sentido à vida. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando ele encontra lugar no nosso coração, aí nós nos tornamos falando
de uma linguagem angelical, que é capaz de transformar a nós e o nosso derredor. Que Deus nos abençoe nesse Natal com o pão da maior padaria do mundo, Belém, Jesus. Amém.